A palavra de Deus está no livro de 1 Reis. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo 3. 1 Reis, capítulo 3. E versículo 3 em diante. Amém? Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, para nós lermos todos a palavra de Deus. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, convida essa pessoa para ler com você a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3 ao 5. Amém? Quem achou 1 Reis, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Amém, queridos? Está aí na Bíblia, está entre Gênesis e Apocalipse. Versículo de número 3. Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi seu pai. E somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite no sonho. E disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Uau! E disse o Senhor Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Até aí. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Entregamos o nosso coração nas tuas mãos, nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos. Alinha-nos, Senhor, com a tua palavra. Alinha-nos, Senhor, com o teu coração, com o teu propósito para nossas vidas. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio, flua segundo o teu querer nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode sentar, querido, glorificando a Jesus. Amém? Se você quiser aplaudir a palavra, capricha. Deus é bom. Glória a Deus. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. De que maneira que ele amava o Senhor? Andando nos estatutos de Davi, seu pai. A demonstração de amor de Salomão ao Senhor era andando nos estatutos de Davi, seu pai. E o que mais me chama a atenção aqui, na vida de Salomão, é que Salomão, quando ele vai assumir o trono de Davi, ele faz uma oração ao Senhor, ele faz um pedido ao Senhor. Ele ora ao Senhor e pede-lhe que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê entendimento, que o Senhor lhe dê o raciocínio correto para cumprir a sua palavra, a capacitação para a tarefa. Deus se agradou da oração de Salomão, porque a oração de Salomão tinha a ver com o propósito dele, não com um propósito pessoal. A maioria de nós, quando nós vamos orar, nós estamos muito mais ligados a um propósito pessoal na oração do que a um propósito de Deus. Eu vou explicar para você entender. Deus nos deu uma incumbência, Deus nos deu uma responsabilidade, Deus nos deu um destino, um caminho. E nós deveríamos nos preocupar com isso, com a incumbência, com a responsabilidade, com o destino profético de Deus para as nossas vidas. Então a maioria de nós, quando oramos, nós não oramos para descobrir essa incumbência, essa responsabilidade ou esse destino profético. Nós muitas vezes estamos já com a nossa vida destinada, com a nossa vida elaborada. Nós já decidimos
o fluir da nossa vida, o curso que nós queremos seguir, e nós vamos para a oração dizer para Deus nos abençoar naquilo que nós estamos escolhendo para nós mesmos. Eu quero falar nessa noite sobre você caminhar os caminhos do Pai, não os teus. Os teus caminhos, diz o Senhor, não são os meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. E quando você tem coragem de abrir mão dos teus caminhos para viver os caminhos do Senhor, então você passa a caminhar dentro do propósito de Deus. E uma forma demonstrativa de amar a Deus é fazendo isso, andando nos estatutos do Pai. Salomão amava a Deus, mas ele amava andando nos estatutos do seu pai Davi. E por isso que a sua preocupação era fazer a coisa certa, fazer o que Deus queria. E ele orou ao Senhor para que o Senhor pudesse lhe dar discernimento. Nós precisamos discernir, a primeira coisa que nós precisamos discernir é se nós somos uma geração que quer viver a vontade de Deus, ou se nós somos uma geração que quer viver a nossa própria vontade. Existe aquele povo que procura os cuidados de Deus. Senhor, me abençoa. Senhor, me ajuda, me dê uma porta de emprego. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, resolve os problemas lá de casa. Faz uma obra poderosa. Nós estamos sempre pedindo que Deus cuide das nossas coisas. Mas existe aquele povo que é uma geração de governo de Deus. Está mais alinhado ao querer de Deus do que o seu querer pessoal. Então toda a sua vida, toda a energia que você acumula dentro de si é dedicado unicamente a vivenciar os propósitos do Pai. Você deixa de sonhar seus sonhos pessoais e começa a sonhar os sonhos de Deus para você. Aquilo que Deus deseja passa a ser também o seu desejo, o seu sonho, o seu querer. Dá para entender porque muitos discípulos sentiam alegria por morrer e padecendo perseguição por amor do Evangelho. Sentiam alegria, diz a Bíblia. Eles sentiam prazer e alegria por padecer e sofrer perseguições por amor do Evangelho. Quem é que sente alegria por sofrer alguma coisa? Apenas alguém que está tão apaixonado pelo propósito de Deus, que morrer pela causa se torna honroso. Alguém que não visa a sua vida, o seu bem-estar pessoal, porque decidiu viver os planos de Deus. E eu vou explicar para você entender, porque muitas vezes nós não sabemos qual é o plano de Deus. Pastor, Deus tem um plano na minha vida, ok. Mas qual é esse plano? O que Deus quer de mim? E você vai entender nessa noite, porque eu quero falar sobre a coletividade. Deus não te chamou para você viver o individualismo. O seu propósito pessoal, ele não pode existir. O seu propósito tem que ser coletivo, em favor de pessoas. Em favor do corpo de Cristo, que são pessoas. Quando a Bíblia diz que quando nós alimentamos os famintos, nós fazemos isso ao Senhor. Naquele grande dia, na separação dos bodes e das ovelhas, ele dirá, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede. E alguém vai dizer, mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, com frio, ou preso, ou na prisão, quando nós te vimos assim e fizemos alguma coisa pelo Senhor, as pessoas vão entrar em parafuso naquele dia, vão dizer, Senhor, eu não me lembro de ter feito alguma coisa para você dessa forma. E Jesus vai lhes dizer, quando fizestes, aos meus pequeninos fizestes a mim. Eu estou falando sobre nós nos importarmos com o que Deus se importa. Nós vemos algumas profetadas no meio pentecostal, que é tão ridículo. Essa semana eu ouvi uma situação de um cara que recebeu uma profecia, dizendo que o pastor, ele comprou uma casa em Alphaville, ele pagou o aluguel numa casa em Alphaville, ele foi morar lá, e aí um profeta foi lá, profetada. Eis que te digo, que muita gente vai sair da sua igreja porque você foi morar em Alphaville.
Mas eis que o Senhor também te diz, eles voltarão e te pedirão perdão. Aí eu fiquei pensando assim, irmão, eu não consigo imaginar Deus descendo do trono, preocupado com o irmão que foi morar em Alphaville, e que quem saiu vai voltar e vai pedir perdão. Você já viu, irmão? Tem gente que pega Deus e coloca Deus nos negócios tão insignificantes. Coloca Deus numas coisas tão minúsculas. Tão sem propósito. Nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. Abre a mente, irmão. Você que tem costume de dizer assim, diz o Senhor, presta atenção no que você está dizendo por aí. Principalmente aqui na igreja, viu? Que qualquer hora eu vou pegar um aí de canto e vou falar, vem cá, meu filho, explica essas profetadas. Eu não sou contra a profecia. Não me entenda mal. Eu sou contra o sensacionalismo, a falta de entendimento. Cara, se você não sabe o que você está fazendo, não faz nada, vai orar. Se você não sabe o que você está fazendo, abaixa a bola, vai buscar Deus. Vai aprender, vem na terça-feira no discipulado, pelo amor de Deus. Vem aprender da palavra, porque quem não está apto para sentar para aprender, ele não está apto para se levantar para falar, irmão. Preste atenção. Eu não quero inibir ninguém de falar algo que Deus tocou no seu coração. De repente você realmente tem algo para falar de Deus na vida do seu irmão. E glória a Deus por isso. Flua na unção do Espírito Santo. Eu estou falando sobre essas coisas sem pé, sem cabeça. Que pela falta de entendimento de Deus, nós não raciocinamos o querer de Deus. Dá para entender porque tem tanta gente confusa. Ah, eu vou no culto da vitória, na campanha da bênção, no milagre, eu quero agora e tal. Por quê? Porque são pessoas confusas que não sabem o destino. Não conhecem o seu destino profético, não conhecem os caminhos do Pai. E as suas orações não são ouvidas. A Bíblia diz que o Espírito Santo está gemendo, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Deus sabe que existe um tempo para a tua maturidade. E muitas vezes as suas orações, elas sobem a Deus, mas elas passam pelo gemido do Espírito. O Espírito está gemendo porque você não sabe orar. Porque você não conhece o propósito de Deus. Ele está mais ou menos intercedendo por você, dizendo, Pai, ele vai aprender. Não leve em conta. O que não sabes hoje, saberás amanhã. Deus é paciente. Deus espera você chegar no seu lugar de maturidade. Deus vai esperar por você, meu irmão. Nem que demore, Deus tem paciência, fique tranquilo. Mas você pode sim acelerar as coisas, tomando uma posição, assumindo uma postura, diante de Deus, dos seus propósitos. Irmão, para um povo que só quer saber das coisas, Deus até dá, Deus até abençoa, Deus também dá a porta de emprego, Deus também dá as coisas que você quer, que você precisa. Mas para uma geração que é governada por Ele, uma geração de governo, Deus pergunta, o que queres que eu te dê? Deus olha para mim e diz, ei, filho, o que queres que eu te dê? Por quê? Porque eu não estou pedindo nada. Eu quero a vontade dele. Aí Deus fala e diz, pode pedir, fica à vontade. E você precisa discernir o que você quer, porque até o que você vai pedir precisa estar alinhado com o coração de Deus. Pediu e não recebeu. Por quê? Pediu mal. E o que é pedir mal na Bíblia? O versículo continua e diz o quê? Pediu para gastar
no próprio deleite. Pediu para gastar para si mesmo. É alguém que está olhando para o próprio ventre, para o próprio umbigo, que está preocupado consigo mesmo. Não está preocupado com a causa dos outros, é a sua causa que importa. Então a sua oração é egoísta. E Deus diz, não para você. Agora, se é o propósito de Deus, se é o propósito do coração de Deus, o propósito de Deus está ligado à coletividade, o bem comum de um grupo, de um corpo chamado igreja, pessoas. Por isso Jesus ensinou na oração modelo, em Mateus 6, 9, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, dai-nos o pão nosso. Diga, cutuca o irmão do seu lado, diga para ele, é o nosso. Perdoa as nossas dívidas, é a nossa. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação. Perceba que a oração modelo, ela vem no coletivo. É nós, mano. Aí perdoa as nossas dívidas. Quem quer ser perdoado de dívida aqui? Quem não gosta de ser perdoado de dívida? Perdoa as nossas. Mas tem uma forma para ser perdoado. Eu não posso simplesmente ser perdoado. Eu tenho que merecer ser perdoado. E como é que eu mereço ser perdoado? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você não vai receber nada que você não esteja disposto a dar. Se você não está disposto a dar amor, você não recebe amor. Se você não está disposto a dar perdão, você não recebe perdão. Na vida tudo é efeito de reciprocidade. Você sabia disso? Tem pessoas que acabam sozinhas na vida e às vezes elas pensam que são coitadas, fruto do acaso. Oh, ninguém me ama. Eu sou o pobrezinho. Não, talvez você deveria prestar mais atenção em você mesmo. Porque você é fruto de quem você é. A gente está sempre pregando isso. Impossível você plantar amor e não receber amor. Impossível você plantar perdão e não receber perdão. A mudança que você precisa não está nas pessoas, está em você. Mas a pessoa está lá numa crise no casamento e diz, Senhor, muda meu marido. Meu Deus. Não, a mudança é você que precisa. Pastor, você não sabe como é. Não, eu sei, é você, depende de você. Senhor, muda minha esposa. Não, é você, marido. Não, que se Deus mudar esse jeito aqui, acabou. Vai ficar muito bom o casamento, a família. A gente está sempre esperando dos outros a mudança, que na verdade precisa acontecer em nós. Independente se é a outra parte que está errada ou não, a mudança que acontece em você pode alinhar o erro que está no outro. A mudança, a transformação que acontece em você pode ajustar o que está desconcertado na vida do outro. Então a mudança que você precisa não está no outro, está em você. Eu preguei aqui esses dias. Esaú queria matar seu irmão Jacó, porque ele era um mentiroso, enganador. Jacó fugiu para a casa de Labão. E a verdade é a seguinte, que para cada Jacó, Deus realmente tem um Labão. Para quem engana, Deus tem alguém que também é PhD em enganação, que vai te enganar do mesmo jeito. Essa semana eu estava conversando com um pastor, amigo meu,
Estava indo para uma agenda lá no interior de São Paulo e ele estava me contando a história de um outro cidadão. Crente gosta de uma fofoca. E ele estava me contando uma história de um outro cidadão que a gente conhece, que sabe que, vou falar o português claro aqui, picareta, enganador, pastor. Aí um outro que é pior que ele, o Labão, vendeu a igreja para esse cara. Vendeu a igreja lá no Brás. Vendeu. Porque era a vigília que abala São Paulo. Vendeu. Vendeu e o cara comprou, pagou não sei quanto lá, nem lembro. Aí o cara que vendeu para ele a igreja. Tem que ser muito burro para comprar uma igreja. O Labão, que era mais inteligente que ele, tem muito mais arte de enganar, enquanto vendia a igreja para ele, estava alugando um salão atrás. Não, eu estou te vendendo com tantos membros, com tanto de entrada e pá. Aí o cidadão comprou a igreja, entrou lá, pensou que ia ter um rendimento, está tudo provado aqui nos caixas, nas entradas, a tesouraria prova tudo, aleluia. Ele não sabia que o Labãozinho estava alugando o salão do lado de trás, muito melhor que aquele que ele estava passando, vendendo para o irmão. Aí quando inaugurou do outro lado, a membresia foi tudo para lá. E ele ficou com a igreja vazia, com aluguel alto, com dívida. Aí eu falei, cara, para cada Jacó Deus tem um Labão mesmo. Porque são dois picaretas. Eu falei, cara, crente gosta de uma fofoca, não gosta, irmão? Mas a gente começa a entender, irmão, que é assim que Deus trabalha. Porque se você vive num meio de enganação, porque para mim, cara, quando você compra uma igreja com membro e tudo, você já está num propósito errado. Isso não é igreja, não é verdade? Está fora do padrão de Deus, sobre princípios. A igreja precisa ser desenvolvida num ambiente de amor, de propósito, não é negócio, a igreja não é negócio. Quando você trabalha no erro, você vai colher dos erros. Tudo na vida vai voltar para você, irmão. Você vai se cercar de enganadores, por quê? Porque você também pratica a arte da enganação. Por isso que o reino de Deus é munido de princípios. A oração modelo de Jesus não é para ser repetida, é para ser aprendida. São princípios a ser exercitados na nossa vida de oração. Porque oração é vida com Deus. Os discípulos pediram, Pai, nos ensina a orar. Eles não disseram, nos ensina a pregar, nos ensina a cantar, nos ensina a tocar, nos ensina a fazer qualquer milagre por aí. Não, ele disse, nos ensina a orar. Só que a oração precisa ter uma conexão correta. Se Ele é meu Pai, eu preciso enxergá-lo como meu Pai. E o Pai é aquele que dá destino para o filho. Pai não é aquele que fica dando coisas que você quer. Embora nós estamos vivendo numa geração muito mal acostumada, onde os pais dão aquilo que os filhos querem, para evitar dor de cabeça. O menino dá trabalho, dá um videogame para ele. Dá trabalho, dá o que ele quer. Dá tudo o que ele quer. Não tem relacionamento, não tem disciplina, não tem olhos nos olhos. Não transfere integridade do que é certo e do que é errado, não, só vai dando as coisas. Aí o menino cresce, bate no pai, bate na mãe. Nós vemos casos na televisão até de pessoas que mataram os pais para ficar com a herança.
Eu duvido que se tivesse alimentado o relacionamento, família, olhos nos olhos, o toque familiar. Irmão, o pai é aquele que transfere destino. O filho olha para o pai e diz: eu quero ser como esse cara, ele é meu pai. Quando eu crescer eu vou ser igual a ele. Se o pai é caminhoneiro, o filho diz: quando eu crescer eu vou ser caminhoneiro. Se o pai é pastor, o filho diz: quando eu crescer eu quero ser pastor. Você perguntar para o meu filho de 10 anos o que ele quer ser quando crescer, ele vai te dizer: eu quero, quando eu crescer, ele não diz eu quero, ele diz eu vou ser. Ele já está definido. Eu vou ser pastor. O filho quer seguir o caminho do pai. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus realmente é o seu pai, o seu interesse é andar nos estatutos dele. Nós precisamos parar, irmão, de sermos evangélicos. Só no domingo. Vai lá no culto, ouvir a palavra de Deus e eu vou embora. Amém. Não, a pergunta é: você tem desenvolvido um relacionamento com Deus, com o Pai? Você está inserido nos propósitos dele para você? Você está caminhando na vontade dele? Você está ali, ó, lado a lado, caminhando ao lado do Pai? Irmão, Deus quer levantar homens de Deus, mas pessoas que caminhem no propósito correto, no propósito coletivo. Não é para levantar o seu nome, não é para levantar seu ministério, não é para levantar sua torre humana. Em todo clamor, Deus levantou homens. Quando Israel estava nas mãos dos egípcios, a Bíblia diz que Deus viu o gemido do povo e ele levanta Moisés. Quando Israel estava nas mãos dos amalequitas, Deus levanta Gideão. Quando Israel estava nas mãos dos filisteus, Deus levanta Sansão. Sempre quando a igreja clamou, o povo de Deus clamou, Deus levantou um homem, mas um homem que foi levantado para um propósito coletivo. Eu preciso entender o meu papel, a minha volta. Eu não estou dizendo que você tem que ser um pastor, um pregador ou coisa do tipo. Eu quero dizer que no ambiente que você está inserido, não sei, não conheço a sua vida particular, mas eu sei que, por exemplo, você trabalha naquela empresa e não é em vão. Você não está lá só para ganhar o teu salário mensal. Deus tem um propósito lá. E quando você tem uma mente de filho, você observa o propósito de Deus em qualquer ambiente. Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para que eu esteja aqui? Porque o Senhor me permitiu trabalhar nessa empresa, o Senhor tem um propósito comigo aqui. Eu preciso entender o que o Senhor quer de mim aqui. E eu vou começar a mentalizar o plano de Deus para a minha vida e receber isso no meu espírito. Porque quando você se preocupa em entender, em receber de Deus, Deus vai esclarecer com certeza. Mas quando você só está levando a sua vida numa boa, no seu quadrado, ai pastor, Deus não fala mais comigo. Sabe por quê? Porque você não está interessado em ouvi-lo. Não, eu peço para ele falar comigo. Não pede não. Você pede para ele te dar as coisas que você pensa que é bom para você. Sabe o que é falar com Deus? É uma conversa sem interesse. A pior coisa que tem, irmão, é quando o filho, ele não tem relacionamento com o pai, ele só procura o pai quando precisa. Pai, o senhor me dá isso? Ah, legal, tudo bem, bom dia. Como foi seu dia? Legal. Pai, o senhor me dá, eu estou precisando. Só se dirige a palavra quando quer alguma coisa. A gente que é pai sabe que isso é ruim demais.
Eu já tive que sentar com os meus filhos para ensiná-los. Dizer, cara, vem cá. Senta aqui. Você anda meio egoísta, meu filho. Só pensa em si mesmo. Se a gente não sentar e alinhar o coração, as pessoas vão crescendo assim. E a igreja está caminhando nesse ritmo. Porque nós não nos preocupamos mais com o relacionamento com Deus. Nós queremos que Deus nos dê as coisas. Então nós fazemos uma campanha, acaba uma campanha, entramos em outra. E assim vai virando o ano. Campanhas atrás de campanhas. Essa é a vida da igreja lá fora. Graças a Deus que nós entendemos isso aqui dentro da igreja. Mas, ainda assim existem pessoas que estão dentro deste ambiente com esse coração. De que Deus tem que resolver a sua vida. E você que devia resolver as coisas que Deus quer. Porque você é filho, você tem responsabilidade. Está na hora de você largar a chupetinha. Está na hora de você largar a mamadeirinha. Crescer, meu filho. Crescer e assumir responsabilidade. Está na hora de você varrer a sujeira que você mesmo deixa. Está na hora de você limpar o que você suja. Você já não é mais menino, você já não é mais bebê, você está crescendo. E se você estiver crescendo, você vai assumir responsabilidades. Está na hora de casar, meu filho. Até quando? Até quando? Até quando o filho vai ficar na casa do pai ali? Fazer uma campanha pro Bruninho. Porque o filho que demora para casar, ele amola o pai, né, irmão? Dá trabalho pro pai. A gente tem que crescer, assumir responsabilidade na vida. Entender que agora é com você, irmão. E se você não assumir responsabilidade, para com esse negócio de dependência, agora eu vou suprir. Quando você assume uma responsabilidade, você agora é provedor. Você é supridor. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá a uma mulher, então ambos serão uma só carne. E a partir de agora, ele é supridor daquela casa, ele é supridor daquela família. Ele é provedor. Irmão, a família é projeto de Deus. Você não pensou por quê? Não caiu a ficha ainda por quê que a família é o projeto de Deus? Na família está a essência da coletividade que precisa tocar a nossa vida num todo. Esse negócio de cuidar um do outro, de suprir, de prover um na vida do outro, de educar um ao outro, de dar destino para os filhos, para a família. Essa é a essência do reino. Porque todas as pessoas que nos cercam, que estão nas nossas vidas, são responsabilidade nossa. Nós somos membros uns dos outros, onde Cristo é o cabeça. Por isso o irmão ame o seu outro, ame o próximo, como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Porque é membro do seu corpo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, antes dele o alimenta, dele supre. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios, sobre o casamento, mas Paulo diz: refiro-me, porém, entre Cristo e a igreja. Porque somos membros uns dos outros, a mesma essência de responsabilidade e amor, e confraternização, e respeito, e ensino, e integridade, justiça e honestidade que precisa haver dentro da família, é o mesmo conceito que precisa existir no meio da igreja. Para com o meu irmão, para com o meu próximo. Você começa a atingir esse sentimento de preocupar-se com o teu próximo,
de amar realmente as pessoas que estão à sua volta, como você faria pelos seus, da sua casa, significa que você já está amadurecendo no Evangelho de Cristo. A família foi constituída para nos dar o entendimento de qual é o sentimento que nós precisamos ter em relação ao que Deus quer de mim para os outros. Eu não tenho que defender só o meu pessoal. Eu tenho que defender o coletivo de Deus, o corpo de Cristo. Por isso que eu tenho que amar e perdoar, suportar. Bateu na face direita, dá também a outra. Pediu a capa, dá a túnica. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Fazer o que te pede é fácil. Você tem que fazer além do que te pede. A unção está na 2ª milha, não está na 1ª. Se alguém te pede alguma coisa, como cristão, você tem que fazer. Mas quando você faz além do que te pediu, você está demonstrando a excelência do serviço. Aleluia! Nós estávamos falando aqui no discipulado na terça-feira. Estávamos falando sobre pessoas que querem tirar vantagem, que no reino de Deus não é assim que funciona. Nós queremos pechinchar. Tudo que nós vamos fazer, nós queremos tirar vantagem, queremos ganhar as coisas. E muitas das vezes agimos na desonestidade para nos beneficiar. E o judeu, ele tem um costume que, por exemplo, quando ele vai comprar uma coisa, ele não pechincha, custa 10. Ele paga 12. Por quê? Porque ele tem um princípio de honra. Se preocupar em honrar a outra parte. E isso é princípio de Deus para as nossas vidas. E eu sei que é difícil, porque nós estamos no Brasil, né, gente? O problema da política no Brasil não é o presidente. Pode trocar quantas vezes quiser. O nosso problema é cultura. A nossa cultura brasileira. Você vai tirar uma carta de motorista, se você quiser, você paga e é só dar um dinheirinho lá que você já recebe a carteira. Não é verdade? Isso é cultura. Para tudo tem um jeitinho, irmão. Dá para burlar a fila. Dá para... Isso é cultura brasileira. Aí pode trocar o presidente que foi, irmão. Cultura do Brasil. E a igreja tem que mudar essa cultura. Se é que nós somos a maioria, como dizem que a maior parte da população no Brasil, religiosamente falando, é os evangélicos. Será mesmo? Os evangélicos mal acabados? Não, nós deveríamos dar destino, dar exemplo, ser a diferença, mostrar exemplo. Aí você olha para a política, tudo que está acontecendo lá na televisão, nas mídias, os pastores que se tornaram deputados, religiosos, que entraram na política envolvidos em escândalos. Cara, que coisa horrível. Onde está a integridade? Onde está a justiça? Onde está o exemplo? Onde estão os caminhos do Pai? Aleluia! Por isso que o Pai procura, irmãos. O Pai procura. João 4:23, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Por que ele procura? Porque tem poucos. Você só procura uma coisa que não tem muito. Você só procura uma coisa rara, que é difícil de achar. Porque uma coisa, irmão, Coca-Cola você vai em qualquer lugar que tem para vender.
Você nem precisa procurar. Você já sabe onde está. Você não existe. Aí o pai procura, por quê? Porque é algo raro. Irmão, diante de uma igreja tão grande, numerosa, tantas pessoas, e o pai procurando, no meio da multidão, alguém que o adora em espírito e em verdade. A Bíblia diz que ele também procura um intercessor. Ezequiel 22:30. Busquei dentre um homem, alguém que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha por mim e por essa terra. Procurei por um homem, busquei por um homem. Deus está à procura de alguém que se preocupe com a causa dos outros, que se coloque na brecha por esse povo, por esta terra. O versículo seguinte diz, mas a ninguém achei. Deus não achou. Será se ele pode achar aqui nessa noite? Será se ele pode achar aqui nessa noite? Por isso que a adoração e a intercessão estão ligadas. Adorar em espírito e em verdade, é impossível que você não adorando a Deus em espírito e em verdade, você não se preocupe com a causa de Deus. E não queira se colocar na brecha. Impossível. E todo homem que adorou a Deus, Deus deu a ele autoridade. Saiba que depois do altar, sempre vem o trono. Foi assim com Davi. Achei o meu servo Davi. Com o meu santo óleo ungi. O meu braço será firme com ele. A minha mão o fortalecerá. Anos depois estava no trono. Primeiro Deus acha. Depois ele te estabelece em autoridade. Aleluia. Aleluia. O versículo 23 de Salmo 89 diz, eu derrubarei os teus inimigos que estão perante a sua face. A minha fidelidade, a minha benignidade estarão com ele. O meu nome será exaltado, o seu poder. Porei também a minha mão no mar e a mão direita nos rios. Ele me chamará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Palavra de Deus para Davi. Aleluia. Irmãos, quando você levantar a mão para adorar a Deus de verdade, faça as contas. Faça as contas. Porque você chamou a atenção dos céus e Deus vai despejar responsabilidades sobre a sua vida. Faça as contas antes de começar a adorar. A gente chora lendo as histórias da Bíblia, de homens de Deus que viveram coisas fantásticas. Mas está na hora de você acreditar no plano de Deus na sua vida também. A sua história. A sua história está sendo escrita, não com caneta, com tinta. Em nome de Jesus eu profetizo que está sendo escrita pelo Espírito Santo. Aleluia. E se eu não estou disposto a investir em algo, é porque eu não amo. Eu não amo o suficiente. Todo ser humano, irmão, tem um propósito natural. Encontrar um bom emprego. É ou não é? Casar-se. Comprar uma casa. Comprar uma casa, pastor, sair do aluguel. Criar os filhos. Aí depois arrumar um emprego melhor. Que a gente sempre quer um emprego melhor. Você já reparou, irmão, quando você está desempregado, está ruim. Você reclama. Aí quando está empregado, você também reclama. O patrão não presta. Essa empresa não presta. O cara está solteiro, fica tranquilo, Bruninho. Tá solteiro, reclama, estou sozinho.
Aí casa também reclama, não aguento mais essa pessoa em cima de mim. Me atazanando o dia inteiro, meu ouvido. Nunca tá bom. Você já percebeu? Nunca tá contente com nada? E tudo que o ser humano espera no fim da vida é aposentadoria. Não, terminar tudo para me aposentar. Quer saber, irmão? Você não está vivendo a vida. Você não está vivendo o propósito da vida. Você está vivendo apenas o ritual, mas não o propósito. A vida tem propósito. A vida tem propósito. Por isso que você nunca está contente com nada. Porque você não encontrou o propósito. Quando você encontra o propósito, você se sente satisfeito, solteiro, casado. Não importa. O que importa é o plano de Deus original para você, para a tua vida. Amém. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor andando nos estatutos do seu pai. Essa era a expressão de amor de Davi. Caminhar no caminho do pai. Avivamento é você conseguir enxergar isso, irmãos. É encarar como um desafio. A vida de Jesus é um desafio para nós. Um desafio a ser seguido. Eu quero caminhar nos passos de Jesus. Quer ser meu discípulo? Jesus disse, negue-se a si mesmo e siga-me. Traga a sua cruz. Cruz, ninguém gosta de pregar sobre cruz. Está fora de moda. Pregar sobre cruz. O negócio agora é curso de coaching. Pregações motivacionais de prosperidade e crescimento. Que cruz, que nada. Não, renuncie-se a si mesmo. Traga a sua cruz. E o quê? Siga. Primeiro Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você vem todo arrebentado. Cheio de dívida. Família destruída, tudo destruído, tudo arrebentado. Você vem chorando, Jesus. Aí ele cura você. Aí primeiro ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois ele diz, vinde após mim. Vem atrás, caminha junto. E eu vos farei pescadores de homens. Vou te dar responsabilidade. Depois que você se torna maduro nos princípios de Deus, você recebe todo o discipulado, todo o entendimento daquilo que Deus realmente tem para você. Então ele tem mais uma palavra para você. Agora não é vinde após mim. Agora é ide. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Ide. Quer dizer que eu já estou maduro. Agora eu não preciso ir atrás de Jesus. Agora eu vou seguir o meu caminho. Nos mesmos passos. Na mesma integridade. No mesmo caráter, eu estou pronto. A vida é um processo, irmão, de aperfeiçoamento. A vida cristã precisa ser um processo de aperfeiçoamento. Você não pode chegar e continuar do mesmo jeito. Você não pode chegar e passar 10 anos e não mudar, e não crescer, não amadurecer. Chega de crentes que estão há 20 anos na igreja, 30, 40, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com as mesmas adversidades. Chega! Não é para qualquer um. Eu sei. Quando ele diz para Salomão, o que queres que eu te dê? Deus não diz isso para qualquer um. Você não vai ver Deus dizendo isso para qualquer um na Bíblia. Deus disse isso para filhos amadurecidos, que sabem o que vão pedir. Se Deus viesse aqui agora e falasse para você, o que queres que eu te dê? Seja sincero. Qual seria a sua resposta?
Gálatas 4:1 diz assim: todo tempo o herdeiro que é menino, ele não tem diferença nenhuma de um escravo, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também quando nós éramos meninos, estávamos reduzidos debaixo da escravidão dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito Santo que clama: Abba, Pai. Deus quer que tenhamos entendimento. Você pode ser herdeiro, mas se você continuar sendo criança, sendo menino, sendo carnal. Paulo foi a Coríntios dizendo: vocês são meninos, são carnais. E eu tenho que falar com vocês como carnais. Quando pelo tempo vocês já deveriam ser mestres, experimentados na palavra. Posso lhe fazer uma pergunta e você pode responder a si mesmo. Desde a sua conversão, se você tiver que fazer um análise, como chama aquele quadro que... um gráfico. Você está subindo ou está descendo? Ou você está na mesma? Silêncio. Jeremias 9:23. Não se glorie na sabedoria, nem o rico na riqueza, nem o forte na força. Mas se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, em saber que eu sou Deus, que faço juízo e justiça sobre a terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, agora conhecer é uma coisa, entender é outra. Sabe qual é o problema da igreja evangélica? Ela conhece Jesus, mas não entende. Conhece, mas não entende. Nós precisamos entender a justiça. A palavra justiça no Aurélio, no dicionário português, é ação, poder de julgar alguém, punindo ou recompensando. Punindo ou recompensando. Só pode exercer a justiça quem tem entendimento da beneficência de Deus e do juízo. E é quando a maturidade chega que Deus te dá autoridade. Mente de governo. Exemplo é Esther na presença de Assuero. Segundo o edito real dos persas, se uma das mulheres chegasse na presença do rei sem ser convidada, ele poderia enxergar isso como um desrespeito e condená-la à morte. A não ser que ele estendesse o cetro para ela. E havia um plano maquiavélico. E ela queria defender o seu povo. Porque um homem estava planejando matar a sua raça, a raça dos judeus, dos hebreus que estavam naquele lugar. E ela se colocou na brecha, ela se arriscou, ela arriscou a sua vida, ela foi na presença do rei, ela se expôs na presença dele, na presença de Assuero, e a Bíblia diz que Assuero estendeu o cetro sobre a vida dela e disse: Esther, o que queres que eu te dê? Se quiseres te dou até metade do meu reino. Mas Esther não queria nada do reino. Esther disse: eu vim aqui em favor do meu povo. Eu tenho um propósito. Talvez fosse você, irmã. É? Uau! Eu quero ser a primeira dama do reino.
agora eu vou aproveitar e vou tomar vantagem. Eliseu diante de Elias. Elias olhou para Eliseu e disse: filho, faça um pedido, antes que eu seja tomado de ti. Você já parou para pensar, irmão? Elias era o cara que orava, fogo descia do céu, orava, não chovia, orava, voltava a chover, orava, a mulher ficava grávida, orava, ele fazia qualquer coisa acontecia. Elias era um homem de Deus, que ele falava, Deus assinava embaixo. Aí ele olha para o Eliseu e fala assim: pede o que queres que eu te faça. Faz um pedido antes que eu seja tomado de ti. Eliseu poderia ter dito: Senhor, uau, eu quero ser um homem mais próspero, mais rico do que foi Jó. Eu quero um nome, uma fama. Não, mas ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Eu quero sobre a minha vida. Elias olhou para Eliseu e falou: cara, você está louco. O que você está pedindo é muito louco. É muito duro. Não, mas eu quero o que está no coração de Deus. Eu quero o propósito dele. Eu não quero nada para mim. Não é para mim. Eu quero fazer parte do projeto do reino com você. Eu quero porção dobrada. Como Davi, Salmo 2:7, proclamarei um decreto, e o Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Deus dizendo para Davi: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Davi nunca pediu nada para si. Era o cara que tirava a coroa, tirava a roupa de rei, entrava na presença do povo, no meio dos súditos, bailava, dançava como qualquer um. Mical olhava da janela e dizia assim: Davi, você parece um vadio. Não vês o exemplo do rei Saul, que nunca se despiu e nunca se uniu no meio dos súditos? Davi olha para Mical e diz: Mical, tu não sabes, mas antes que Saul fosse rei, Jeová já era rei. Você acha que Deus não vai olhar para esse cara e dizer: pede-me, e eu te darei as nações por herança? Alguém que atribui tudo ao rei? Olha o que Deus responde para Salomão. 1 Reis 3:11. E disse Deus: portanto pedisse isto. Não pediu riquezas para ti, nem pediu muitos dias, não pediu para ti a vida dos teus inimigos, mas pediu para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti não haverá. E também até o que não pediste te dei. Até o que não pediste te dei. Assim como riqueza, glória, de modo que não haverá um igual entre ti nos seus dias. Irmão, quando você pede a coisa certa, você ganha até o que você não pediu. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus também se preocupa em cuidar das suas coisas. Salomão não pediu riqueza, pediu sabedoria. Deus falou: vou te dar entendimento e sabedoria, e vou te dar riqueza também. Agora seja sincero, se Deus te perguntasse hoje, se descesse um anjo do céu aqui, de glória, aqueles com cara de leão, cabeça de águia, com 6 asas cobrindo o corpo e 6 asas voando, sabe aqueles assustadores, poderosos, e dissesse assim: cada um de vocês tem um pedido.
Seja sincero. Qual seria o seu? Qual seria o seu? Qual é o seu objetivo na vida? Você não sabe? Sem uma visão do futuro, a vida vai perdendo significado. Porque tem muita gente, né, segundo a psicologia, que depois dos 40 anos de idade, a pessoa vai ficando mais depressiva. Com Josué e com Caleb não foi assim não. 85 anos o cara diz a mesma força que eu tenho para a guerra. Porque quem tem uma visão do futuro tem propósito, tem significado. Por isso, se você quer ir para a eternidade, você só pode aprender com quem pode te levar para a eternidade. O Pai da eternidade. O príncipe da paz. Por isso o Senhor disse em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vós. Não importa o que você atualmente tem ou não tem, irmão. Desde que você possa ter. Aonde há um sonho, há esperança. E aonde há esperança, há fé. E aonde há fé, há realizações. Creia, você vai chegar lá. Se agarre nas promessas de Deus. Transforme-as nos seus sonhos. O assunto do governo é diferente. É pensar em ser um provedor e não pensar em ser provido. Pior do que não ter nada, irmão, é ter e não saber para que serve. É igual o cara ter uma Land Rover. É Land Rover que fala? Aquele bonitão. E não saber dirigir. O que adianta? Irmão, Deus não existe para encher os seus armários. Deus não existe para encher o seu prato de comida. Esse não é o propósito de Deus. Salomão amou o Senhor andando nos estatutos do Pai. Paternidade é isso, é seguir os objetivos do Pai. Paternidade é dar continuidade. O Pai é aquele que provê. O Pai é aquele que dá direção. O Pai é aquele que estabelece limites. O Pai, ele tem uma regra, ele tem uma integridade a ser transferida. Olha para a genealogia de Jesus, que trata da paternidade. Mateus 1:1 diz assim: no livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Aí vai indo até chegar em Jesus. Mas começou em quem? Começou em Abraão. Começou em quem? Abraão. Mas peraí. Quando nós lemos lá em Lucas 3:23, que aqui a genealogia não está falando da paternidade, está falando da filiação. Aí começa aqui dizendo, Jesus, filho de José. José, filho de Eli. Eli, filho de Matã. Matã, filho de Levi. Aí vai indo, versículo 38. E Caim, filho de Enos. E Enos, filho de Sete. E Sete, filho de Adão. E Adão, filho de Deus. Por que a paternidade começa em Abraão e a filiação vai até Adão? Na genealogia que fala de paternidade, começa em Abraão. Abraão gerou, e aí vai. Mas quando fala de filho, que aí é de trás para frente, vai até Adão. Porque Deus, ele reconhece Adão como filho, mas não reconhece Adão como pai. Porque pai é aquele que dá destino para os seus filhos. Noé foi o cara que amaldiçoou seu filho Cão, seu neto Canaã. Deus não reconhece paternidade que amaldiçoa os filhos, que não dá destino para eles. Por isso, quando Deus levanta Abraão, ele leva Abraão para Canaã. Por que para Canaã? Porque é a cidade que foi amaldiçoada. Ele diz, sai da casa do teu pai e habita na terra que eu te disser. Deus muda o nome de Abrão e diz, agora tu serás Abraão, pai
de multidões. Eu vou levantar a paternidade através de você, Abraão. E Abraão nem teve referência de pai. Pastor, eu não tive exemplo de pai, e agora? O Abraão que não teve referência de pai, Deus levantou o Melquisedeque na vida dele. O nosso Melquisedeque é Jesus, fique tranquilo. Ainda que o teu pai e a tua mãe se esqueçam de ti, o Senhor diz, eu jamais me esquecerei de ti. Você tem pai. Aleluia. Ande nos caminhos dele. Se preocupe com o legado que você está dando para os seus filhos, o legado que você está dando para a sua geração, o que você está produzindo no reino. Seja útil no reino. Pare de se preocupar consigo mesmo e comece a se preocupar com o que Deus quer de você. É hora de nós orarmos e dizer, Senhor, eu tenho sido egoísta, eu só tenho pensado em mim mesmo. Essa palavra é para você que de repente entrou aqui chateado com Deus. Misericórdia. Porque Deus não fez nada que você gostaria. Irmão, Deus, Ele não vai mimar você. Ele é um pai educador. Ele é um bom pai. Por isso que se está sem disciplina é porque não é filho. Mas se tem disciplina, se tem correção, bem-aventurados sois. Se Deus está te pegando de jeito. Se a cinta de Jeová está correndo solta, bem-aventurados sois. Pastor, Deus está me tratando. Glória a Deus por isso. É sinal de que você é filho. E o Pai corrige quem ama. Aceite as correções de Deus e se alinha, se ajusta. É hora de crescer. Fica de pé comigo nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Rabassuri alamandaraias. Ramandorogiasai. É hora de você se apaixonar. Se apaixonar pelas coisas de Deus. Se apaixonar por aquilo que Deus é apaixonado. Se apaixone, por favor. Se apaixone por aquilo que Deus é apaixonado. Ame aquilo que Deus ama. Se você não consegue ter esse sentimento, ore para que Deus dê. Fala, Senhor, coloque em mim o desejo. Coloque em mim aquela vontade louca de te adorar. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Faz como Davi. Me dá um espírito reto. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Me sustenta com espírito voluntário. Eu quero te agradar, eu quero te obedecer. Irmão, é uma noite de encontro de pai e filho. É uma noite de encontro. É uma noite de chamego, de aconchego, de toque. Vai para o colo do pai. Pede perdão a ele, fala, pai, eu só tenho me preocupado com as minhas coisas e eu quero assumir responsabilidades, me ensina. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente e se render, fique à vontade. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Recalaba suriala. Namanai chorrogialama naraba Coração é teu. Meu coração é teu Pra sempre.